Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o mentor pode gerar karma para ele? Eu não sei quem que é ele, para quem? Para o humano encarnado ou para o próprio mentor em espírito? Não sei, vou dar as duas versões. O mentor pode gerar karma para ele? Então vamos lá. Mentor e a questão karma. Ops. Karma. Vamos lá. Olha só que interessante. Vejam bem, presta atenção aí. O mentor, a função do mentor. Então a pergunta foi, eu vou colocar os dois aqui, eu não sei se é, então eu vou colocar espírito, sendo ele mesmo, tá? E pro encarnado. Aqui eu vou pôr o próprio mentor. Então vamos lá. Vamos lá. Duas situações. O mentor aqui, ele está em uma condição de tutor. O que é um tutor? O seu pai é o seu tutor até que você tenha maioridade. Ou seja, até que você tenha total responsabilidade da sua própria vida. Eu tutelo você, eu cuido de você, eu ensino você. Eu tenho um papel de pai. Então, o tutor, ele tutela, ele cuida, ele observa. O termo mentor, ele faz mentoria. O que é mentoria? Ele ensina. Então, eu estou dando duas versões diferentes de uma mesma coisa. Eu estou colocando uma coisinha a mais no mentor. Certo? E não só uma mentoria, igual a mentoria para você fazer um TCC, para você fazer um mestrado, doutorado, pós-graduação, sei lá o quê. Porque mentor seria para isso. Então a gente tem que colocar uma coisinha a mais aí, tá ok? Vejam bem, ele na função de mentor e mentoria, ele vai balizar. Então ele vai fazer uma baliza. Então, o que é baliza, professor? Ele vai colocar limites. Então ele vai limitar. Ele vai colocar limite. Você pode viver sua vida dentro desse limite. Saiu daqui, eu venho aqui, intervenho. E aí volta você para cá, para a baliza e vai. Passou daqui, opa, coloco aqui, intervenções. Eu chamaria isso daqui de intervenções espirituais. Quando a sua vida fica muito ruim, que não era para ficar, ele opa, e vem aqui, então ele coloca alguns limites. Ele vai controlando algumas coisas. O resto ele deixa fluir. Que tudo vira aprendizado e vai te intuindo para você aprender, ir para algum lugar, fazer alguma coisa, etc, etc. Perfeito? Vamos lá, presta atenção aí. O mentor, a pergunta é, o mentor pode gerar karma para ele? Então vamos lá, olha só. O mentor, através da sua intuição, ele pode te balizar. Balizar é guiar. Ele fala assim, opa, mais pra cá, opa, volta pra cá, aí não, pra cá, eu passo, tudo pra cá. Não, pra cá, não, opa, aqui é bom, aqui que é bom, aqui que é bom. Certo? Ele vai balizando, ele vai controlando, ele vai colocando sinais para que você possa seguir um caminho mais adequado. Ele vai guiando você, certo? Com uma intuição dentro do que ele pode e do que não pode. Vejam bem. O seu mentor, quando você encarnou, você combinou coisas com ele. Ele sabe o que vai acontecer na sua vida para a progressão da sua vida, para o seu aprendizado da sua vida, o que você vai ter que fazer, etc, etc, etc. Pode ter coisas extras que você decidiu? Pode. Pode ter decisões que... Pode. E vai ficar dentro dos limites
aceitáveis e propostos, certo? O seu mentor, ele quer que você aprenda. Ele não quer que você se dê bem. Esse é um outro erro muito grande que as pessoas acham. Aprender não significa que você vai comer pãozinho todo dia. Pode ter um dia que você não vai ter o pãozinho para comer, que você vai ter que comer formiga. É assim que funciona. Porque ele vai falar assim, estou ensinando ele, é para aprender. É para o aprendizado dele. Então são situações que ele vai colocando que a gente pode achar que essa maldade que ele fez pode gerar karma para ele. Mas só que tem o seguinte, o mentor não pode gerar karma para ele porque ele segue regras. E ele não está cego. O humano está cego. O humano não enxerga o que faz. O humano não enxerga as decisões. O humano não percebe as consequências que aquilo pode ter para ele. Mas o mentor, sim. E ele deixa a coisa rolar e só vai tentando te guiar, vai para cá, vai para lá, e só intervém quando de fato você ultrapassa alguns limites, alguns pontos que estavam até então permitidos ou não. Certo? Então, mas o mentor pode gerar karma para o encarnado? Não também. Porque ele não pode interferir. Então, todos os karmas gerados são gerados pelas escolhas do encarnado, jamais pelo médium, pelo mentor, jamais pelo tutor. Jamais, jamais. O tutor não erra, o tutor não peca, o tutor controla. O tutor, você tenta imaginar o seguinte, sabe aquele cercadinho? Sabe aquele cercadinho de criança? Chama cercadinho. Um negocinho que tem um cercadinho, tem uma telinha e a criança, o nenenzinho, fica ali dentro. Aquilo é uma limitação. Ele fica de um lado, fica do outro, e a pessoa, e quem cuida, fica olhando o nenenzinho. O neném fica lá brincando, inteirando, fazendo uma coisinha daqui, uma coisinha de lá. E aí eu intervenho quando o nenê começa a chorar, aí eu vejo se ele está com fome, se ele está precisando, alguma coisa assim. Ou quando o nenê já está querendo pegar e pular o cercadinho e pode cair de ponta cabeça para fora. Certo? Até ele crescer. Então o seu mentor vai esperar você crescer para tirar você daquela situação e fazer você sair do cercadinho. E aí você continua seus aprendizados, suas coisas e tudo mais. Então, ele causaria um karma para ele se ele não percebesse que você ultrapassou um limite e você já está pendurado no cercadinho e pode cair de ponta cabeça. Aí ele geraria um karma, mas isso é impossível, porque o seu mentor não tem sono como você, o seu mentor não dorme como você, o tempo do espiritual é diferente para dos humanos. O mentor pode ir ficar, vamos lá, um exemplo, o mentor poderia ir sair do Brasil e ir para Portugal, ficar uma semana em Portugal e voltar. E sabe quanto tempo para o humano seria? Seria 1 segundo, 2 segundos. Então, o espaço-tempo também não permite essas situações. Ou seja, meus queridos, sinto muito vos dizer, mas o culpado pelos seus karmas é só você, não é o seu mentor, não. Eu sei que você queria achar alguém para você tacar a culpa em alguém. Mas sinto muito vos informar que toda a responsabilidade de todas as culpas por tudo que você decide é por causa de você. Aí você pode falar assim, não, mas professor, não é só minha, professor. Os demônios são demais, professor. Os demônios atrapalham muita gente. A tentação dos demônios é pesada. Pois é. Jesus sabe muito bem disso, porque a tentação para Jesus foi incrível. Jesus passando uma fome lascada, depois de 40 dias sem comer,
Chega o capetinho e fala assim: rapaz, tem um pão aqui, ó, faz essa pedrinha virar um pão. Você pode fazer isso aí. Nossa Senhora! E podia. E fez? Não. Fugiu da tentação. Negou todas as tentações. Meus queridos, eu sei que é difícil, que não é fácil viver, não é simples, viver não é fácil, viver é complicado, viver é difícil de fato. De viver não é brincadeira. Mas quando a gente percebe que nós temos um anjo da guarda, um mentor, facilita as coisas. Ele está ali, cara, ele quer te ajudar, ele quer o melhor para você. E sabe o que eu vou contar? Eu vou contar uma fofoquinha para você, um segredinho para você. O seu mentor pode te ajudar a escolher os melhores caminhos. Só que é o seguinte, para ele fazer isso não depende dele, porque ele já faz isso desde quando você nasceu. Outro segredinho para você é você começar a escutar a sua intuição. Quando você escutar a sua intuição, você vai ver como é que ela diminui os seus erros. Esse é o segredinho. Vende a minhas criancinhas. A criancinha pega e pula no colo do papai, porque ela tem a intuição, ela sabe que Deus cuida. Então viva a sua vida sem temência, e amanhã, não, viva. Faça as melhores escolhas, sempre vendo assim, será que Deus ia gostar que eu fizesse isso? Ou vou fazer isso aqui para agradar a Deus. Quando você viver agradando a Deus, você vai ver que, na verdade, você não está agradando a Deus, você está agradando a você mesmo. É que você não consegue enxergar o seu próprio espírito. Essa é a dica que eu posso dar. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso às informações, aprenderem também. Deixa o seu like, não custa nada. Um joinha não custa nada. Gente, jamais a verdade absoluta. Estou dando somente um prisma. Que Deus abençoe infinitamente. Namastê.